Boa tarde, gente. Vamos aí para mais uma videoaula. A partir dessa semana aí, para felicidade de algumas pessoas que já vêm me pedindo isso há algum tempo, iniciaremos aí um período falando sobre guerras mundiais. E aí, para falar desse assunto, falar das guerras mundiais, né? Nós tivemos duas guerras mundiais. Tá? A Primeira Guerra Mundial começa em 1914 e vai até final de 1918. O tratado que fecha mesmo, que encerra a guerra, vai ser assinado só em 1919, mas a guerra acaba em 1918. Então são 4 anos da Primeira Guerra Mundial, ou da Grande Guerra, Primeira Grande Guerra, tá? Quem quiser fazer pesquisa sobre esses assuntos pode achar com os dois títulos, Primeira Guerra Mundial e Grande Guerra, tá? A Segunda Guerra Mundial ela começa em 1939 e aí ela vai até 1945, tá certo? Então são duas guerras mundiais, certo? Num período aí relativamente curto da história. Você tem diversos materiais para pesquisar sobre guerras mundiais no YouTube, em livros, em revistas, em tudo, tá? Eu vou fazer aqui um apanhado através de todos os estudos que eu tive sobre o assunto. Eu vou tentar trazer esse assunto de uma maneira bem didática, tá? Bem direta, para que vocês entendam o principal do assunto. Em sala depois a gente conversa um pouco sobre maiores detalhes, né? Mas a minha ideia é trazer para você assim as causas, o que levou a essas grandes guerras, tá? Falar um pouco sobre elas em si e principalmente sobre as consequências das grandes guerras no nosso mundo hoje, né? A gente não pode nunca perder de vista que a função da gente ficar falando aqui de história não é só porque alguns assuntos são legais, é divertido, tem filme e tudo mais, mas é pra gente entender como as coisas foram sendo construídas até chegar ao que a gente tem hoje, e que a gente entenda que o que a gente tem hoje é apenas uma parte de um processo que continua. Então que as transformações ocorreram durante a história, inclusive nas guerras, enormes transformações, mas que essas transformações continuam e continuaram, tá certo? Então vamos lá. Para a gente falar de guerra, primeiro a gente vai falar das causas. Esse vídeo de hoje eu quero falar com vocês principalmente das causas das guerras, da Primeira Guerra, vamos falar da Primeira Guerra Mundial, que acabou sendo a causa da Segunda. Tá? Inclusive tem muita gente que trata as guerras mundiais como sendo uma única coisa. Tá? Você vai esbarrar na sua vida, para quem for ler sobre o assunto, pesquisar, com autores respeitados e tudo, que tratam a Guerra Mundial como uma coisa só, que começa em 1914 e acaba em 45, tá certo? Uma certa razão, tá? Eles entendem que esse intervalo entre o fim da Primeira e o começo da Segunda não foi um período de paz, os conflitos continuaram, diminuíram, mas continuaram e voltaram a crescer novamente na Segunda Guerra. Tem uma certa razão nisso, tá? A maior parte dos historiadores entende que são duas. Eu vou seguir nessa linha das duas guerras, beleza? Mas vamos hoje tratar das causas, entenderam? Então vamos lá. Antes da gente falar diretamente das causas, eu preciso que vocês entendam uma coisa só, tá? A gente falou lá na Idade Média que a terra foi dividida em reinos, vocês devem se recordar disso, tinha os senhores feudais, os reis e tudo aquilo, os servos, e que foram as invasões vikings e as invasões pelo norte e as invasões árabes pelo sul que fizeram com que esses reinos se unissem e se tornassem países, tá? Grandes reinos que são os países modernos, os estados nacionais. Então, os países europeus que a gente conhece hoje, eles nasceram quase que todos eles lá durante o período na segunda metade da Idade Média, vamos colocar assim. Então você tem Inglaterra lá nos anos 900, Portugal, todos esses países vão se unificando, esses reinos
que têm a mesma cultura vão se unindo e formando países mais ou menos no mesmo período, França e tudo mais, tá certo? Temos duas grandes exceções, Alemanha e Itália, tá? E é importante entender isso, tá? Principalmente da Alemanha. A Alemanha, ela não se unificou. A Alemanha, o que hoje a gente entende por Alemanha, o país Alemanha, tá aí o mapa Alemanha, ele não era um país. Tá? Enquanto todos os outros já eram países, Inglaterra, França, tudo já eram países formados, a Alemanha era uma aliança de vários reinos, pequenos reinos, ducados, cada um com seu governante próprio, tá? Que compartilhavam a mesma língua, uma cultura muito parecida, mas que não formavam um país. Então não existia o país Alemanha. O país Alemanha ele vai existir a partir de 1871. Tá? Qual é a importância disso? Tá? A gente falou umas aulas atrás sobre o imperialismo, sobre a partilha da África e da Ásia. Tá? Quando essa partilha começa a ser planejada, quando ela vai ser efetivada na prática, a Alemanha ela ainda está em processo de se unificar. A Alemanha ainda não é um país, é um país muito recente, muito novo. Tá? Então a Alemanha ela acaba ficando de fora, ela não vai participar dessa divisão da maneira como ela merecia. A Alemanha como país depois da unificação, ele vai se tornar um país tão grande ou maior do que a Inglaterra, que era o maior país do mundo na época. Antes da unificação, não. Antes da unificação eram diversos reinos, então a força da Alemanha ela estava dividida. Com a unificação, a Alemanha se torna um poder gigante, muito grande. Só que a divisão já está sendo feita, então a Alemanha acaba ficando de fora, só que ela vai exigir a participação dela. Esse é um ponto, tá? Eu preciso que vocês entendam. Outro, durante a fase em que os reinos alemães vão se unificar, esses reinos vão travar combates entre eles e com os países vizinhos para conseguir mais terra. Um desses combates é uma guerra que se chama Guerra Franco-Prussiana. Tá? Prússia era uma região, a região mais rica, mais importante da Alemanha. Tá? Não era a Alemanha inteira, era uma parte só da Alemanha. E ela vai entrar em guerra contra a França inteira e vai ganhar a guerra e vai tomar uma parte do território francês, que se chama Alsácia e Lorena. Os alemães vão tomar esse território, certo? Os prussianos. E com a unificação, esse território que antes era da França vai ficar para a Alemanha. Então, havia já, mesmo antes da partilha da África, tudo um rancor entre alemães e franceses, tá? Principalmente da parte dos franceses, que haviam perdido parte do território para os alemães. Tá? Um território que originalmente deveria ser dos alemães mesmo, tá certo? Então os alemães não é um tomar, eles meio que recuperaram, tá? Um território que os franceses foram invadindo no passar dos séculos. Os alemães, com essa guerra, os prussianos acabaram tomando de volta esse território, tá certo? Um terceiro item, antes da gente falar das causas, que eu preciso que vocês gravem também. O mapa da Europa era muito diferente do que é hoje. Tá? Então, você já tinha Inglaterra, França, Espanha, Portugal, Itália, esses países todos você já tinha. Mas você tinha dois grandes impérios nessa região da Europa, que hoje um deles se dividiu em mas em diversos países, e o outro ele acabou sendo reduzido e se tornou um país que hoje a gente chama de Turquia. Então, na Europa você tinha dois grandes impérios, fora todos os outros. O Império o Império Alemão, né, depois da unificação, que se tornou o Império Alemão. Você tinha o Império Austro-Húngaro. Tá? Vou colocar um mapa aqui para vocês verem. Um território gigantesco, que hoje são diversos países, dezenas de países. Esse território era tão grande que ele foi dividido
em dezenas de países, tá certo? Depois que o Império Austro-Húngaro acabou. E você tinha lá embaixo também o Império Otomano, tá? Que hoje a gente conhece como Turquia, tá certo? Então, é importante entender que vários países que hoje a gente tem na Europa, na época não existiam. A maior parte deles fazia parte ou do Império Austro-Húngaro ou do Império Otomano, beleza? Então, só guardar essas informações que você vai precisar delas para entender as causas da Primeira Guerra Mundial, beleza? Então vamos lá. Vou dividir essas causas em 3 partes, tá certo? Você tem, a gente já falou disso aqui já, mas quando uma coisa acontece, normalmente ela não tem uma causa, ela tem várias. A Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial não foge dessa regra, tem várias causas, mas a gente pode deixar claro 3 grandes causas, tá certo? Primeira delas, a partilha da África, tá certo? Segunda delas, o confronto entre o moderno e o antigo, tá certo? Já vou explicar o que isso significa também. E uma terceira causa, que é a expectativa, tá? Que é o novo mundo, o mundo moderno, tá? Então vamos colocar aí as 3 causas, tá? O imperialismo, o conflito de sistemas e a expectativa, tá? Essas são as 3 causas, as 3 principais causas da Primeira Guerra Mundial. Vamos para a primeira, tá? Seria a partilha da África, que já ficou meio subentendido pelo tudo que a gente já conversou, né? Então, no final do século XIX, lá, na década dos anos 1870, os países europeus, as grandes potências europeias, do alto do que elas se acham, né, as maiores do mundo, os dominadores do mundo, elas vão decidir o quê? Invadir regiões da África e da Ásia, com a desculpa de levar a civilização para essas regiões, mas quando na realidade o que elas querem é o quê? Retirar dessas regiões matéria-prima, aumentar os seus mercados consumidores e por aí vai. A gente já falou disso na aula sobre imperialismo. Quando essa divisão é feita, e surpreendentemente ela é feita na Alemanha, tá? No Tratado de Berlim. Os alemães, que são um país recente, um império novo, um império que ainda está se organizando administrativamente, tinha um imperador, mas tinha um primeiro-ministro, ele vai ficar meio que de fora. Ele vai participar da partilha, mas ele vai pegar um pedaço, nessa divisão, a parte que vai ficar para a Alemanha, é muito menor do que os alemães julgam ser o correto. Tá? E se você fizer realmente uma análise da importância dos países naquela época, você vai perceber que a Alemanha está ali pau a pau com a Inglaterra, tá? Em importância política, econômica, de capacidade de guerra, tudo, até acima da França. E na divisão você vai ter a Inglaterra com uma parte muito maior, a França com uma parte também muito grande, e a Alemanha com um pedaço bem inferior, tá? Eu vou colocar aí um vídeo aí para vocês verem direitinho o que eu estou tentando falar para vocês. Está aqui o mapa da África na época da partilha, né? No período da partilha, tá? Então, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, ó a parte que ficou para a Inglaterra, e toda essa parte vermelha, tá? Esse é o território africano que ficou para a Inglaterra. Esse pedaço azul é o que ficou para a França, tá? Um grande território também, principalmente ali no noroeste da África, ali quase tudo ficou para a França. E se você olhar o que ficou para a Alemanha, são pequenos territórios, perto do que os outros receberam, é muito pouco, tá? Se for comparar mesmo, é praticamente o mesmo que recebeu países como Portugal e Bélgica, que nem de perto tinham o poderio que a Alemanha tinha, né? Então,
Essa é a grande causa da insatisfação alemã, né? E se você olhar aqui, você vai ver que o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano nem receberam nada, tá certo? Entenderam a diferença que isso... Óbvio que essa diferença no tamanho do território que cada um recebeu na partilha vai refletir na quantidade de matéria-prima, na quantidade de mercado consumidor. Então a Alemanha ela vai se sentir humilhada, a Alemanha vai sentir que ela foi o quê? Excluída da divisão. E ela vai, durante todo esse período ali do final do século XIX, começo do século XX, entre ali os finais dos anos 1800, começo dos anos 1900, a Alemanha vai insistir ferozmente na necessidade de se rever, de se refazer essa partilha. Tá? E por outro lado você vai ter ingleses, e principalmente ingleses e franceses, fazendo tudo o que eles podem para que essa partilha, refazer essa nova partilha não aconteça, tá? Porque uma nova partilha significaria que eles perderiam territórios, tá? Eles perderiam matéria-prima e tudo mais. Então, de um lado você tem os alemães insistindo que a partilha fosse refeita, do outro lado você vai ter ingleses e franceses fazendo de tudo para que isso não acontecesse. Fora os alemães, você vai perceber que na partilha o Império Austro-Húngaro ficou de fora. O Império Otomano ficou de fora. Tá? Então, duas potências secundárias da Europa, que não eram tão grandes quanto Inglaterra, Alemanha e França, mas que eram ali, se bobear, maiores que Portugal, Espanha, Bélgica, que Portugal, Espanha e Bélgica receberam territórios. E o Império Otomano e o Império Austro-Húngaro não receberam. Então, não eram só os alemães que exigiam que essa partilha fosse refeita. Tá? Existia um grupo insatisfeito com a partilha e um grupo que queria que a partilha ficasse como estava. Tá? Isso vai levar os países europeus a um racha diplomático. Tá? Então, esses países vão discutir, fazer reuniões para tentar resolver esse problema e não vão conseguir. Tá certo? E aí você vai acabar tendo uma divisão da Europa em dois grupos, tá certo? Um grupo vai se chamar Tríplice Entente, tá? Que é o grupo formado por Inglaterra, França e Rússia. São as potências mais poderosas do lado da Tríplice Entente. E você vai ter um outro grupo com alianças assinadas, documentos assinados entre eles. Tá? Eu vou explicar o que são essas alianças. E você vai ter um outro grupo chamado Tríplice Aliança, tá? Que vai ser formado por Alemanha, Império Austro-Húngaro e Império Otomano. Tá? Ou potências centrais, eles também eram chamados dessa forma. Mas para a história ficou a Alemanha dividida entre dois lados, né? A Tríplice Entente, de Inglaterra, França e Rússia, e a Tríplice Aliança de Alemanha, Império Austro-Húngaro e Império Otomano. Tá? Então esse é o racha que aconteceu na Europa ali no final do século XIX e início do século XX. Esse racha é um racha de aliança diplomática. Tá? Então entre esses países, cada um do seu lado, eles fizeram tratados já prevendo que essa situação iria acabar, não ia acabar bem, tratados em que se um deles entrasse em guerra, os outros teriam que entrar também. Então, os tratados assinados por esses países definiam que na existência de uma guerra, você teria uma guerra de todos eles contra todos eles. Tá? Não poderia existir uma guerra de Alemanha e Inglaterra, porque os tratados obrigariam os aliados dos dois lados a participar também. Por isso que se chama Guerra Mundial. Tá? Existiram diversas guerras no mundo antes das guerras mundiais, mas sempre de um país contra o outro, ou dentro de um mesmo país, como a Guerra Civil. Tá? A Primeira Guerra Mundial é a primeira guerra que ela vai arrastar vários países para participar da guerra. Tá? Mesmo que o problema principal
fosse entre Inglaterra e Alemanha, você leva uma fileira de países juntos, países que estão amarrados através de tratados e alianças. Beleza? Entenderam? Então a partilha da África arrastou a Europa para essa divisão. Isso é uma das causas. Tá? A negativa de Inglaterra, França, Rússia de refazerem a divisão também vai arrastar esses países para um conflito diplomático, mas que vai acabar chegando às vias de fato. Né? Vai deixar de ser diplomático e vai passar a ser um conflito físico mesmo, um conflito armado. Então essa é a primeira causa que já está, que a gente já tinha falado sobre ela, mesmo que indiretamente em outras aulas. Tá certo? A segunda causa é o conflito de sistemas. Tá? Todos esses países são capitalistas. Até aí no mundo não existe outro sistema político, todos são capitalistas. Tá? Durante a Primeira Guerra que a Rússia vai sofrer uma revolução e vai se tornar comunista, mas isso é assunto para outra aula, não para essa. Mas o que vai haver? Você vai ter claramente nessa divisão de alianças uma divisão que vai além da divisão territorial. Tá? Você vai ter, de um lado, países mais modernos, tá? Que estão no processo mais de modernidade, tá? Que é o caso da Inglaterra, da França e tudo mais. Países que prezam pelo progresso, pela forma de governo mais democrática e tudo mais. E de outro lado, você vai ter países que são mais apegados à tradição, tá? Países mais conservadores. Tá? Então, culturalmente, entre esses países, independente da partilha da África, já haveriam conflitos. Tá? Conflitos diplomáticos, porque de um lado você tem um grupo mais avançado, mais moderno, Inglaterra, França e por aí vai, e de outro lado você tem um grupo muito mais tradicionalista, um grupo mais apegado às tradições, mais conservador, que é o caso de Alemanha, Império Austro-Húngaro e por aí vai. Tá? Eram países mais apegados às tradições antigas, tá? A forma de governo mais antiga, a cultura era uma cultura mais tradicionalista, não tão apegada a grandes evoluções, a grandes modernidades. Então já havia um atrito entre esses dois grupos. Tá? Então essa seria uma segunda causa. Então a modernidade de um lado e a conservador de outro, habitando na mesma região ali na Europa, que é um continente pequeno, vai causar um atrito que sozinho talvez ele não levaria a uma guerra, mas que aliado ao conjunto da partilha da África e tudo mais, contribuiu para que a guerra realmente acontecesse. Então já haviam problemas entre esses países que não eram só de partilha de terra, não era só territorial não, mas eram problemas de ordem cultural. Tá? Um não gostava da forma como o outro agia. Tá? O que causa até hoje, né? Muitos dos conflitos vêm dessa falta de empatia entre os povos, entre os países, né? Por questões religiosas, de governo, o que quer que seja, mas essa é uma das causas, embora pareça uma besteira, mas que sempre leva a conflitos, tá ok? Então essa é a segunda causa. E você tem uma terceira, que muita gente abandona ela, que para mim ela é tão ou mais importante do que as outras duas. É a expectativa. Parece meio mórbido o que eu vou falar, entendam o que eu vou falar. Entendam mesmo, tá? Mas para você ver como uma coisa faz sentido. A gente vinha de um processo naquela época, né? De um processo de industrialização. Tá? Até a Primeira Guerra Mundial, quase sempre as guerras eram resolvidas num estilo de guerra antigo. Você perfilava os exércitos. Então você tinha um exército de um lado, do outro, eles iam para um campo de batalha, ficavam de frente. Já tinha arma de fogo, mas eram armas de um tiro.
você começava a ter o surgimento das metralhadoras, mas eram metralhadoras enormes, que iam num carrinho. Vou até pôr foto delas aí para vocês verem. Mas era uma coisa muito arcaica, sabe? A guerra era uma coisa muito arcaica. As guerras eram travadas quase da mesma maneira que eram travadas lá na Grécia Antiga, entre egípcios e persas. Um exército de um lado, outro do outro, e corre lá e tromba, e quem ganhar, ganhou. No final do século XIX, início do XX, o desenvolvimento de novos armamentos, as novas invenções, o movimento do surgimento dos motores de explosão, dos automóveis, das motos, do avião, levou a indústria de guerra a um nível que nunca ninguém tinha visto. Então você tinha armas mais modernas, veículos de guerra, navios de guerra. Então você já tinha um processo de evolução. Os armamentos tinham evoluído exponencialmente. Você tinha uma guerra muito parecida durante toda a história. Na Guerra Civil Americana você teve uma modernização das armas, mas dessa Guerra Civil Americana para o início da Primeira Guerra Mundial, o salto foi gigante, as armas evoluíram horrores. E todos esses países produziam essas armas. E todo mundo sabia que elas tinham sido produzidas. Estavam sendo produzidas. E já existia a expectativa do dano que elas causariam. Então, se a gente pegar... eu estou até procurando aí os capas de jornais da época, tudo para mostrar para vocês. Os jornais do período anterior ao início da guerra, eles já davam como fato de que haveria uma guerra. O mundo aguardava essa guerra. Parece mórbido isso, mas as pessoas esperavam por essa guerra para ver na prática o que essas armas novas, o que tudo isso poderia causar. Tá? Então existia uma expectativa, entendam o que eu vou falar, hein? Até um desejo de que essa guerra acontecesse para saber exatamente o quanto as coisas tinham evoluído. Porque era tudo no campo da teoria, do teste. Ninguém tinha visto essas armas em ação realmente. Ninguém sabia o que elas podiam causar. Tá? Então as pessoas tinham até um desejo mórbido, uma coisa meio sinistra, assim, de que a guerra realmente acontecesse para saber o tamanho do poder que esses países tinham construído. Porque ficava tudo no campo do imaginário. Agora não. Agora com a guerra as pessoas vão ver isso na prática. Tinha-se também a falsa, e aí talvez seja, né, nessa questão da expectativa, o maior erro de todos, de que seria uma guerra muito curta. De que as pessoas já esperavam que haveria essa guerra, todo mundo já sabia que essa guerra ia acontecer entre ingleses e alemães e que os aliados seriam levados a ela também. Mas se imaginava que seria uma guerra curtíssima. Por quê? Porque se tinha a ideia de que com essas armas novas, com esse poder todo de destruição, a guerra não duraria. Rapidamente um dos lados sairia vencedor e a questão estaria resolvida. Vai repartir de novo a África, se a Tríplice Aliança ganhar, reparte de novo a África. Se a Tríplice Entente ganhar, deixa como está. Não se imaginava, não passava pela cabeça de ninguém que você teria uma guerra longa. Guerra longa era a guerra antiga, a guerra travada no corpo a corpo. Se acreditava que com as armas novas, que com o poder de destruição moderno, essa guerra seria curtíssima. Você tem artigos de jornal falando, se chamava de Minute War. Meu inglês é horrível, mas é isso. Minute War, a guerra de um minuto. Você imaginava que a guerra não é que ela duraria um minuto, mas é uma forma de dizer que seria uma guerra rapidinha. Tá? Alguns jornais chegavam a dizer que em questão de 2 meses você já teria um lado vitorioso. Isso já com a guerra começando. Tá? Ninguém de nenhum dos lados imaginou que essa guerra se arrastaria por anos e anos, porque a expectativa das novas armas... Desculpa, acabou o espaço no cartão. Então se imaginava que essas novas armas, tudo isso,
levaria a uma guerra muito rápida, que o poder de destruição, o poder dos novos equipamentos, faria com que essa guerra fosse muito mais rápida do que todas as outras que aconteceram antes. Tá? Infelizmente, as pessoas todas estavam equivocadas. Tá? A guerra realmente foi inevitável, ela realmente aconteceu, mas não teve nada de curta. Tá? E levou a guerra a níveis que ninguém tinha conhecido antes, tá? A níveis de brutalidade, de violência, que aí a gente vai conversar no próximo vídeo, tá? Então, hoje, os assuntos que eu queria que vocês entendessem, que vocês aí guardassem é esse. A Primeira Guerra Mundial, ela é um evento totalmente novo, totalmente diferente de tudo que tinha acontecido, tá? Justamente por englobar não uma luta entre dois países, mas entre vários países. Na Europa, que naquela época era o centro do planeta, né? Todas as coisas aconteciam na Europa. Pelo uso de novas tecnologias, de novos armamentos, tá? E que vocês entendam o que levou esses países a esse conflito, tá? As causas. Então, são essas três. Existem outras, mas essas três são as principais. A partilha da África, o conflito de sistemas, o atrito entre esses países, cultural entre esses países, tá? E a expectativa da guerra. Tá? O início da guerra mesmo ele vai ser marcado por um evento que não é nenhum desses três. Precisava de um motivo para começar a guerra. Né? Mesmo tendo todos esses motivos, você precisava de um motivo físico ali para começar mesmo, para valer a guerra. Tá? E aí vai ser do assassinato do arquiduque, né? Aí colocando a foto dele para vocês ver, Francisco Ferdinando, que era arquiduque do Império Austro-Húngaro, que numa visita à Sérvia vai ser assassinado, né? Por um jovem, e que esse país era aliado da Inglaterra, tá? Então a Alemanha declara guerra, o Império Austro-Húngaro declara guerra, a Sérvia declara, e aí como a Inglaterra é amarrada com esse país por aliança, a Alemanha também acaba com todo mundo entre guerra. Tá? Só para vocês entenderem, precisava de um start, alguma coisa acontecesse para a guerra começar, e foi o assassinato desse arquiduque Francisco Ferdinando, tá? Um dos herdeiros do trono do Império Austro-Húngaro. Tá certo? Então, essas são as causas, gente. Espero que tenham entendido isso. Estou à disposição para tirar qualquer dúvida, conversar sobre isso, tá? Então vou marcar aí uma videoaula no Meet para a gente conversar sobre isso, quem quiser. E aí na semana que vem a gente volta para falar da guerra mesmo, da Primeira Guerra para valer. Beleza? Até mais, até semana que vem.